Versículo 11. A parábola do filho pródigo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltavam, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala conosco através desta mensagem, desta palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15,
se nós formos analisar, você vai ver que é um capítulo em que Jesus ele fala de 3 coisas que se perdeu. Quando Jesus ele conta essas 3 histórias, ele estava querendo dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo, das quais estavam criticando a Jesus, porque ele estava comendo com os pecadores. Jesus, sendo um homem judeu, ele estava na companhia de pessoas as quais para um judeu não era lícito estar. E por isso muitos deles começaram a criticar Jesus. Então foi que daí nasceu essas 3 histórias. Primeira, a parábola da ovelha perdida. Essa foi a primeira história que Jesus contou. A segunda foi a parábola da dracma perdida. E a terceira, a do filho pródigo. Aleluia. Então são 3 coisas que se perderam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que essas 3 coisas elas têm em comum? Aleluia. Louvado seja Deus. O que essas 3 histórias elas têm em comum é que foram 3 coisas que foram perdidas aonde? Dentro de casa. Amém, irmãos? Amém. Dentro de casa. 3 coisas que estavam dentro de casa, mas que se perderam. Louvado seja Deus. Hoje muitas pessoas também têm perdido coisas. E o que muitas pessoas têm perdido em suas vidas, também têm perdido dentro de suas casas. Coisas que perdemos dentro de casa, coisas que perdemos na família. O interessante é que quando Jesus ele começa a falar dessas coisas que se perderam, ele começa falando de uma ovelha. Ovelha era um animal doméstico, né? Um animal dócil, que é muito cultivado na região em que se originou essa história, né? Um animal caseiro, né? Doméstico. E o Senhor Jesus ele fala das 99 que o pastor ele deixou para ir em busca da ovelha que se desgarrou do aprisco. Então nessa história Jesus vai falar do amor de um pastor para com uma ovelha. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda história, Jesus vai falar da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma dracma. Dracma era uma moeda da época, que era guardada por uma mulher
Que segundo a tradição, glória a Deus, que segundo a tradição era uma mulher que colecionava essa moeda que ela perdeu. Ela fazia parte de uma coleção. Essa moeda, ela era dada por um pretendente que queria se casar com ela. Amém, irmãos? Amém. Então, era uma moeda que não tinha um tão grande valor monetário, mas que tinha um valor inestimável, pois fazia parte de um plano que iria selar uma futura aliança entre um homem e uma mulher. Amém? Amém. Então essa mulher, ela tinha que guardar bem essa moeda, e por isso fazia parte do plano, essa moeda, ela está sendo bem guardada, porque no final da coleção, então, ela iria selar aquela aliança. Amém? Amém. E se essa mulher não estava conseguindo guardar nem a moeda, como era que ela ia ser fiel no casamento? Então era algo de muito valor sentimental. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não era valor monetário, mas era um valor sentimental. Amém? Amém. Então essa foi a segunda história contada por Jesus nesse capítulo. E Jesus, ele vai coroar com a terceira história, que é a história do filho pródigo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está todo mundo aí bem? Está com calor? Está com frio? Está bem, tá? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele vai então contar a parábola do filho pródigo, o filho que se extraviou, o filho que se perdeu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o objetivo do Senhor Jesus, ao contar essas três histórias, é para mostrar o tão grande amor que Deus tem para com suas criaturas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Jesus, ele começou com a história de uma ovelha, de um animal, depois de uma dracma. E Jesus, ele vai desenvolvendo essa história até chegar no clímax, no ponto principal, para mostrar aqueles homens que o criticavam. E Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. O filho que decidiu sair da casa do seu pai. Um filho que decidiu sair do convívio do seu pai. Um filho que exigiu a herança
qual ele tinha direito. Porém, essa herança, ela não poderia ser dada, pois o seu pai ainda estava vivo. E uma herança, ela só pode ser dada depois que o pai, ele morre. Então aquele filho, ele exigiu do seu pai essa herança. Ele tinha direito de receber, mas não naquela hora, não naquele momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, o pai, ele deu a parte que lhe cabia. O filho, ele, de uma certa forma, ele desprezou, provavelmente porque aquele filho, ele se cansou de estar sob a regência do seu pai. E o filho, ele quis viver sua própria vida. O filho, ele quis conduzir a sua própria vida, ter sua liberdade. E isso não estava sendo uma boa opção. Isso não estava sendo uma boa escolha. Por quê, pastor? Porque, para começar, essa atitude desse filho era algo que trazia vergonha para a família. Por que trazia vergonha para a família? Porque na cultura judaica, os filhos, eles têm a responsabilidade de ficar com os pais e cuidar deles, principalmente quando os pais, eles atingem uma boa idade, chegam à velhice. Então o filho que procurava estar sempre ali dando atenção, e o filho que antes de se casar, ele procurava passar o maior tempo da sua vida dentro da casa dos seus pais e cuidando dos seus pais, era visto com bons olhos pelo restante da sociedade. Você está me entendendo, sim ou não? Glória a Deus! Glória a Deus! Então era aquele filho que não tinha pressa de se casar para sair de casa. Não era aquele filho que pensava assim: poxa, não vejo a hora de sair logo daqui de dentro de casa e viver minha vida, né? Não. Esse filho que pensava dessa forma não era bem visto dentro dessa sociedade. Mas o filho que procurava dar honra, maior honra que ele pudesse dar aos seus pais, ele era bem visto dentro da sociedade. Então, quando esse filho pródigo, ele toma essa decisão, ele toma essa atitude, ele está envergonhando o pai, ele está envergonhando a família. Mas mesmo assim o pai, aleluia, ele abençoa o seu filho. Em nenhum momento nós vemos esse pai amaldiçoando o seu filho, mesmo diante de tal atitude. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu achei interessante
nessas histórias, né? Nessas 3 histórias que Jesus contou, é que um animal ele se perdeu, mas um animal ele não pensa, né, irmão? Um animal ele não tem coração, ou tem coração? Essa é a questão. Um animal ele não tem inteligência. Ou será que tem inteligência? Eis a questão. Um animal ele não tem espírito. Ou tem espírito? Não. Animal é dicotômico. Ele tem corpo e alma. É diferente dos seres humanos. O ser humano ele é tricotômico. Ou seja, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. Aleluia, Deus. E qual é a diferença? É exatamente essa. É que o espírito é que diferencia nós, seres humanos, que também somos animais, mas animais racionais. É porque temos um espírito que Deus nos deu, amém? Um espírito que faz com que nós venhamos a ter capacidade mentais, capacidade de raciocinar, preste atenção, capacidade de meditar, capacidade de refletir, o poder para tomar decisões, para pensar. Essa é a grande diferença. Um animal ele não tem essa capacidade, esses atributos, mas nós seres humanos temos. Você está entendendo, sim ou não? Glória a Deus. E foi isso que me chamou a atenção nessas 3 histórias. É que esse animal ele se perdeu, mas ele não sabia o que estava fazendo. A dracma, a mulher perdeu, mas ela não perdeu porque ela quis. Ela perdeu involuntariamente. Mas esse filho, ele se perdeu, mas ele se perdeu sabendo que estava se perdendo, que não estava fazendo a melhor escolha para a sua vida, que não era esse o melhor caminho para ele. Por isso essa história, ela é o centro dessas 3 histórias, é o ápice, é o clímax dessas 3 histórias. Esse filho, ele se perde, mesmo diante de todo o projeto, de todo o planejamento que esse pai ele fez para esse filho. Porque qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Porque qual é o pai que quer o pior para o seu filho? O próprio Senhor Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Mas mesmo assim, esse pai, ele não amaldiçoou o filho. Mesmo diante de tal escolha, mesmo diante de tal decisão, esse pai ele não brigou, ele não foi brigar com o filho, ele não foi discutir. Não. Ele disse: é isso que você quer, meu filho? É essa decisão que você toma? É disso que você está precisando? Então tome, então pegue, então vá. Em nenhum momento esse pai ele brigou ou amaldiçoou o seu filho.
Pelo contrário, aleluia, esse pai, eu acredito que ele colocou na mão de Deus. Glória a Deus. Essa decisão. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a história que esse filho, ele foi viver sua vida do jeito que ele pensava, do jeito que ele queria. Era ainda um jovem, era ainda um jovem, não tinha muita experiência, e tudo aquilo que ele herdou, ele perdeu.